A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Glória a Jesus. Confesso, irmãos, nessa noite que a minha carne treme. Já tive muitas oportunidades, graças a Deus, mas hoje, especialmente hoje, sinto uma responsabilidade muito grande, porque vou falar à igreja de Jesus, vou falar aos meus irmãos, não como uma conversa informal com os meus amigos ou colegas de escola, mas entendo pela palavra de Deus que estou falando com a noiva, e isso nos traz uma responsabilidade muito grande. Entendo que essa responsabilidade do nosso presidente, e quando ele nos delega essa responsabilidade de fazer, espera que nós nos esforcemos e busquemos de Deus a palavra para trazer à igreja. A preocupação do nosso pastor sobre esse tema em específico não é em vão, ou não é por acaso. Com certeza, quando Deus colocou no coração dele esta preocupação, Deus está querendo cuidar da igreja dele, como um atalaia do Senhor neste lugar, para trazer para nós instruções de como nos devemos comportar enquanto igreja. Então, entendo nessa noite que estou falando à igreja. Estou falando a homens e mulheres que foram comprados e remidos com o sangue de Jesus. E quero te pedir que você abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, no livro da Gênesis, da criação, no capítulo de número 3. Confesso que quando o pastor me chamou para fazer parte desse grupo de irmãos que vão trazer a palavra sobre esse tema, meu coração passou por vários fundamentos bíblicos que poderia ser usado hoje. Mas, contudo, quando estava ali sentado domingo e vi o pastor pregar, e os que estavam aqui presenciaram que ele falou um capítulo antes do Gênesis 2, Deus confirmou no meu coração esse texto, e eu quero dividir convosco. Eu vou ler, e os irmãos acompanhem nas vossas Bíblias, para que nós otimizemos o tempo. Não tenho a pretensão de falar tudo que eu registrei aqui por causa do tempo, mas vou falar aquilo que o Senhor permitir que eu fale. Está escrito assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me.
Então, e disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então Adão disse: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Poderoso Deus, estamos diante, Senhor, da Tua palavra nessa noite. E pedimos por misericórdia que o Senhor nos fale através dela. Que essa palavra seja, Senhor, para nós como um alimento nessa terça-feira. E que possamos vivenciar essa palavra. Que ela não seja somente palavras ditas, mas praticadas. Que nós tenhamos, Senhor, não somente palavras, mas atitudes. Precisamos da Tua ajuda e por ela clamamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido. Talvez não precisasse lê-lo porque os irmãos já conhecem, mas é que está intrínseco nesse texto alguns detalhes do qual eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Nós vivemos nos dias de hoje numa relativização do pecado. Pecado para os dias de hoje já é coisa que não é mais falado, não é mais divulgado. É uma coisa passada, retrógrada, coisa que já ninguém mais quer saber. Mas, como disse no início, estou falando para a igreja. Para o mundo, o pecado já não existe mais. Não existe mais limite para o homem. O homem faz aquilo que ele quer fazer. Para a sociedade brasileira, a sociedade civil, para eles já não tem mais limite. Não há limite mais para nada. O homem e a mulher, eles podem fazer o que quiserem. Desde que não infringam a lei, eles podem fazer muitas coisas sem ter nenhum tipo de punição. Só que para nós, para a igreja, pecado ainda é pecado. Erro ainda é erro. E nós vivemos na esperança, em nome de Jesus, de vivermos para sempre na eternidade com Deus. E todos aqueles que estão aqui, que vivem essa esperança em seu coração, há de concordar que para que façamos uma eternidade com Deus, precisamos ter procedimentos, postura, atitudes. Por mais eloquente que fosse o pregador que estivesse com esse microfone nessa noite, e tudo que ele falasse, se a sua fala não fosse acompanhado de postura, de atitude, não serviria para nada. Eu preciso pregar, mas eu preciso viver aquilo que eu estou pregando. Eu preciso dizer que adultério é pecado e eu tenho que me abster do adultério. Por quê? Porque é pecado e Deus condena o adultério. E por condenar, eu não posso praticar porque eu quero morar com Deus para sempre no céu. Como diz um pastor que manda sempre um texto para mim, ele fala, é simples assim. Precisamos entender que a palavra de Deus, ela é direta e objetiva nesse contexto. Enquanto ele fala para Adão para não fazer uma coisa direta, uma ação direta, e Adão, ele transgride a lei. A transgressão da lei, penal ou civil no nosso estado, ela prevê sanções. A transgressão em adulterar, ele prevê sanções também de Deus. No nosso Código Penal, o adultério ele já não é mais crime. Não é, ele foi abolido como crime. Ainda que no Código Civil há sanções para ele. E nós entendemos que mesmo a lei dos homens, eles vão beber na fonte da palavra de Deus, quando no artigo 1566 do Código Civil diz, são deveres dos cônjuges, primeiro, fidelidade recíproca. Há de haver fidelidade recíproca, ou seja, eu tenho que ser fiel à minha mulher e ela tem que ser fiel a mim. Isso é o primeiro inciso do artigo dos homens da lei civil. Se os homens eles entendem que para que o casamento ele seja uma coisa duradoura, para que seja um casamento correto, precisa haver reciprocidade de fidelidade, que dirá Deus? Que dirá a lei do Senhor? E eu não estou aqui para falar do Código Civil, eu estou para falar na igreja do Senhor e para falar a Bíblia nessa noite.
Então, a igreja do Senhor, ela é sal e luz. Então, se nós somos sal e luz e sempre fomos conhecidos como exemplo, por que nos dias de hoje já não estão vendo tantos exemplos em nossas igrejas? É preciso que eu hoje me coloque numa postura e viva aquilo que eu estou pregando. Para mim, que estou falando nesse microfone e vendo centenas de pessoas me olhando, o peso ainda é maior, porque eu aqui estou falando de uma coisa que eu tenho que cumprir. Porque se um dia eu, lá fora, os irmãos me verem caindo nesse problema, tudo que eu falei não passa de balela. Mas Deus está nos chamando nessa noite, obreiros, mulheres e homens de Deus, a tomarmos uma postura. O mundo pode achar que adultério não é mais pecado, ele não é mais crime, mas ele ainda é pecado e nós não coadunamos com isso. Eu preciso amar a minha mulher, fiel a ela. Há algumas pessoas que pensam que pode viver sobre o manto do anonimato. E isso é muito perigoso. Isso é pecado. Em que se esconde atrás das redes sociais para fazer ali as coisas mais obscuras, as coisas mais carnais possíveis, e podem, através de rede social, trazer um relacionamento oculto, pensando que Deus não pode ver. Mas eu quero dizer para vocês, Deus tudo vê. Deus vê todas as nossas atitudes, tudo que nós fazemos, Deus vê, Deus sabe de tudo. Alguém pode pensar assim, mas como eu sei que fulano de tal faz isso e nada acontece? Nada acontece com ele. Ele tem tudo, ele tem carro, ele tem casa, ele tem dinheiro, ele tem tudo. Por que Deus não pesa a mão sobre ele? Por que não há consequência, sanção dessa atitude? Por que não há? Aos seus olhos não há. Mas o pecado traz um dano tão grande para a família daquele que fez. Traz um dano tão grande para a família daquele que adulterou. Que quando o homem ou a mulher, ela comete o pecado do adultério, ela peca primeiro contra Deus. Peca contra a santidade de Deus. Como aquele filho pródigo chega diante do pai dele: pai, eu pequei contra os céus primeiro e contra ti. Já não sou digno de ser chamado do seu filho. Quando o homem ou a mulher comete o pecado do adultério, ela peca contra a santidade de Deus primeiramente. E aí, irmãos, o homem já não é mais o mesmo. Então, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E se você está pensando em fazer alguma prática como essa, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, estou falando, larga enquanto você pode, porque vai devastar a sua vida e você vai cair na ruína. Larga, tira a mão, não continua, porque se você continuar, vai ficar ruim. Já acabando o tempo. A gente consegue identificar as atitudes de Adão antes de errar e as atitudes de Adão depois que errou. Domingo o pastor pregou aqui e falou de Gênesis 2. Em Gênesis 2 nós olhamos para Adão e depois de Deus ter feito todos os animais, macho, fêmea, os seus companheiros, Deus viu que o homem não tinha uma adjuntora que fosse idônea, que fosse compatível com ele. Deus vai e faz uma mulher. E os irmãos sabem como é, eu vou pular essa parte. Como Deus faz a mulher, todos os irmãos aqui sabem. Mas a conclusão disso é que Deus olha para a mulher, o homem olha para a mulher feliz da vida, ele olha para ela e fala: oh glória! Essa aqui é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa porque do varão foi tirado. Oh, que maravilha, ela é linda, ela sou eu estou olhando para ela e parece que eu estou me vendo, ela é perfeita, a minha mulher, a que Deus me deu, ela é perfeita, ela é linda, os cabelos dela são maravilhosos, o corpo dela é escultural, eu tenho tudo o que eu precisava, essa mulher que Deus me deu é perfeita.
Queria que a minha estivesse aqui. Né? Ela está trabalhando. Eu tinha uma coisa para falar para ela, como aproveitar o pastor falou para a esposa dele domingo passado. Só que aquele homem olha para ela e fala tudo isso. Eu imagino que aquela mulher se sentiu a princesa, porque recebeu as mais elogiosas palavras do seu marido, do seu cônjuge, do seu companheiro, do que fosse. Isso é o homem antes de pecar. Isso é o Adão antes de errar. É o Adão que recebeu um presente de Deus, uma mulher como seu presente, a coroa, aquilo ali é tudo. A que hora eu vou ter alguém para eu dividir o meu dia? Haja vista que Deus conversava com ele na virada do dia, ele vai ter uma pessoa que é igual a ele, e ele vai ali começar o seu relacionamento eterno. A Bíblia não diz por quanto tempo eles ficaram até cair no pecado, mas foi uma maravilha para ele. Ele estava feliz, ele estava vibrando. Esse era o Adão sem pecado, sem errar, sem macular aquilo que Deus determinou. Só que nós vamos pular agora rapidamente para o capítulo 3, o que nós lemos hoje. Adão erra, peca, desobedece às ordens de Deus, e agora vai se encontrar com Deus. Talvez Adão, no momento em que ele pecou, ele falou: pode ser que Deus não tenha visto. Talvez na hora que você está usando a rede social para mandar recado, ou mandar foto, ou que me perdoe, mandar nude, ou mandar qualquer outra coisa, talvez você pense, talvez Deus não viu. Deus viu. Deus viu. Talvez Adão tenha dito: olha, Deus não viu que nós comemos do fruto. É impossível isso acontecer. Não deixa a serpente te enganar, dizendo que Deus não vai ver. Deus vê. Eu estou falando isso para os irmãos aqui, mas a minha carne está tremendo, porque eu sei que são servos e santos que vão morar no céu. Mas desde o dia que o pastor me chamou para falar isso, eu sabia que nós chegaríamos a essa situação. Porque é preciso ser tratado. É preciso ser cuidado. É preciso ser falado, ainda que pecado é pecado. Lá vai ele, irmãos. Deus, ele fala, talvez Deus não viu que nós comemos fruto, só comemos um. Tinha um monte lá na árvore, mas Deus não viu. Deus viu, porque Ele vê. Os seus olhos ninguém se esconde. Dos seus olhos ninguém foge. Dos seus olhos ninguém corre. Ele vê tudo, os nossos erros, os nossos acertos. Ele vê tudo, Deus tudo vê. Deus chama Adão. Chegou a hora de falar, de encontrar com Deus. Prepara-te, Israel, porque você vai encontrar com Deus. Chegou a hora de encontrar com Deus. Todos nós encontraremos com Ele. Quer ricos, pobres, gordo, magro, de cabelo bom, de cabelo não tão muito bom. Todos nós nos encontraremos com Ele. Todos vocês, todos eu, todos nós encontraremos com o Senhor. E a primeira coisa que faz é: Adão, onde você está? Talvez alguém possa pensar: meu Deus, se Deus tudo vê, como você disse agora, irmão, como Ele está perguntando onde está Adão? Onde está aquele Adão? Aquele de ontem. Aquele que eu deixei aqui no jardim cuidando das coisas. Que tinha uma mulher que ele adorava, que ele era apaixonado por ela. Cadê aquele Adão que amava a sua esposa, que achou ela uma lady, que elogiava os cabelos dela? Cadê aquele Adão? Eu quero falar daquele Adão de ontem. Não estou te chamando para saber onde está, eu estou chamando para saber o que você fez com outro Adão, aquele perfeito que eu fiz. Cadê aquele irmão que orava, que vinha para a escola bíblica dominical, que fazia evangelismo, que fazia a obra do Senhor? Cadê? Cadê aquele Ailton que orava de madrugada, que jejuava uma vez por semana? Cadê ele? Onde está esse Adão? Onde está essa igreja? Onde está, irmão? Onde está? Deus está te chamando. Cadê você?
Onde você está, irmão? Cadê o Adão? Cadê o Zé? Cadê o Ailton? Cadê o Pedro? Cadê o João? Cadê aquele que eu resgatei, que eu remi, que chegou e falou que ia ser fiel a mim? Cadê? Glória a Jesus. Talvez ele tenha pensado, Deus não viu, Deus não sabe. Ou talvez, irmãos, nos dias de hoje, muitas pessoas falam, irmão, mas muita gente faz coisa errada, e está aí, ó, vivendo as mil maravilhas, tem novos carros, tem tudo, e eu comecei a pensar, e pensar nessa possibilidade, até que eu cheguei no Salmo 73, quando Asaf olha e começa a falar, bom é Deus mesmo para com Israel, para com os puros de coração. Quanto a mim, quase que eu me desviei, por um triz eu não saio da presença do Senhor, porque eu via os ímpios enriquecendo, os seus olhos eram cheios de gordura, o seu coração tinha muito mais do que eles poderiam desejar. Quase que eu me desviei quando eu vi que os que cometem pecado estão em ascendência, e eu não tenho isso. O que adiantou eu lavar minhas mãos na inocência? Trocando em outras palavras, o que adiantou eu ser fiel à minha mulher? O que adiantou eu ser fiel ao meu pastor? O que adiantou eu ser fiel à palavra de Deus? O que adiantou eu vir para a escola, eu fazia evangelismo? O que adiantou eu fazer tudo isso? Asaf vai questionar com Deus e vai botar todos esses questionamentos diante dele e falar assim, o que adiantou, Macedo? O que adiantou fazer tudo isso? O que adiantou eu lavar minhas mãos na inocência? Até que ele entrou no templo do Senhor. Até que ele entrou na presença. Entra, irmão, até que ele entra na presença. Até que ele chega e entra na presença de Deus. Aí, quando nós entramos na presença de Deus, tudo muda, Júnior. Quando você entra na presença de Deus, você entende o verdadeiro sentido da vida. Aí sim, aí eu entendo que valeu a pena ser fiel à minha mulher, valeu a pena ser fiel ao meu pastor, valeu a pena ser fiel à palavra, valeu a pena ser fiel. Tem recompensa para fiel. Ser fiel até a morte, e eu dar-te uma coroa de vida. Ser fiel ao teu marido, mulher. Ser fiel à tua mulher, marido. Ser fiel, ser fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena eu ser fiel. Até que Asaf entra na presença do Senhor e sente. Aí Deus revela o final de todos aqueles que cometeram pecado, que cometeram coisas erradas, que cometeram crimes. Até que Deus revela. Agora você vai ver a diferença entre os que servem e os que não servem. Deus está chamando, cadê você, Adão? Eu quero te mostrar que vale a pena ainda ser fiel em pleno século 21. Vale a pena ainda ser retrógrada em plena evolução. Vale a pena ainda ser Bíblia, ser chamado de Bíblia na escola. Vale a pena. Levanta, irmão, levanta, porque nós somos povo ungido e escolhido. Vale a pena. Não se deixe vender. Não se deixe vender. Não se deixe vender. A igreja é viva, irmã Débora. Ainda que o diabo fale, eu vou lançar pérolas, eu vou lançar ofertas, eu vou lançar o que for. Nós somos comprados por preço de sangue. Você vai morar no céu. A sua mulher vai contigo, porque vocês são fiéis. E se permanecerem fiéis, chegaremos ao trono do Senhor diante dele. Irmão, vale a pena ser fiel. Tem recompensa para fiel. Tem consequência para fiel. Assim como tem para o infiel. Mas nessa noite eu creio que estou falando para a igreja de Jesus. Eu creio que nessa noite o Senhor está pondo no seu coração
Se você está pensando, fala, meu casamento está aí na bancarrota, a minha vida está aí na bancarrota, não vale a pena mais ser fiel ao meu marido, não vale a pena mais ser fiel à minha esposa, isso é mentira, porque vale sim, porque é a promessa de Jesus para a nossa vida. Se nós formos fiéis, Ele vai nos coroar com a coroa da vida. Vale a pena, 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 vale a pena. Jesus vem buscar, irmão, a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja. E oxalá que todos estejam em posição. O culto de terça-feira, eu entendo que é um culto para que nós saímos daqui aprendendo. É um culto para a gente sair daqui e falar, Senhor, eu vim aqui para botar minha carne no gancho e pendurá-la, para que eu seja mais fiel a Ti. Para que os meus olhos sejam somente para minha esposa, e a esposa, os seus olhos somente para o seu marido. Irmão, em nome de Jesus, se você tem alguma rede social que está comprometendo a tua santidade, em que você só usa ela pelas madrugadas, em que você pensa que está vivendo o anonimato, sobre esse manto do anonimato, em nome de Jesus, quando chegar em casa, quando sair daqui, já cancela, acaba, extingue, não faz, não faz, não faz, não faz. Deus está dando chance ainda para você se arrepender. Aquele que confessa o seu pecado e se arrepende, ele alcança a misericórdia. Eu vou encerrar, irmão, já acabou a hora, nem chegou nem na metade. Mas Deus é fiel. Você pode glorificar a Deus, irmãos, porque você é fiel. Você pode louvar a Deus. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. Deus está vendo todos nós aqui hoje. Ninguém se esconde dos olhos dele, não. Houve algumas pessoas que até no sul fluminense cometeram alguns crimes. E tem uns 10 dias mais ou menos que a polícia do Brasil toda, ela fez uma operação para pegar pedófilos. Pegou pedófilos aqui no sul fluminense. Porque pensavam que pela rede, fazendo as coisas pela internet, eles conseguiam ficar sobre o manto do anonimato. Eu quero dizer para você uma coisa: se a polícia que é limitada, que tem todas as suas limitações, ela conseguiu pegar eles, os olhos de Deus são muito mais. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, muito obrigado, pastor.